Nesse vídeo, eu vou deduzir a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. A fórmula nós utilizamos no vídeo anterior e diz que a soma até o enésimo termo, ou termo de posição n, é dada por n multiplicado por A1 mais AN, tudo isso dividido por 2. E essa fórmula nos dá a soma dos n primeiros termos de uma PA. Essa é a soma que nós estamos calculando. Para deduzir a fórmula, nós vamos ver primeiro uma propriedade muito importante das PAs. Vou colocar aqui uma PA 3, 5, 7, 9, 11, 13 e por aí vai. A PA tem a seguinte propriedade. Se você pega o primeiro termo e soma com o último, dá 3 mais 13. Agora, se você pega o segundo termo e soma com o penúltimo, dá 5 mais 11. Agora, se você pega o terceiro termo e soma com o antepenúltimo, que no caso é o 7 e o 9, vai dar 7 mais 9. Todas essas somas têm o mesmo resultado, 16, 16, 16. Mesmo se a quantidade de termos for ímpar, no caso ali eu peguei uma quantidade par, mas se fosse 3, 5, 7, 9, 11, também esse resultado seria válido. Se eu pego o primeiro e somo com o último, que é 3 mais 11. Se eu pego o segundo e somo com o penúltimo, dá 5 mais 9. E aí, se for uma quantidade ímpar, eu vou pegar o 7 e somar com o 7, aquele termo do meio, 7 mais 7. Então, tudo vai dar 14. Essa é uma propriedade importante que eu vou utilizar na dedução. Então, eu quero calcular a soma dos n primeiros termos da PA, que é dada por essa expressão, A1 mais A2 mais A3 até chegar no AN. E eu vou reescrever essa soma de trás para frente. É AN mais... Aí o anterior do AN, que é o penúltimo termo, eu vou escrever ele como AN menos 1, que é o penúltimo termo. O antepenúltimo é AN menos 2. Estou indo de trás para frente. Aí na hora que a gente vai de trás para frente, pega o último, pega o penúltimo, pega o antepenúltimo, até chegar no último de trás para frente, que é o primeiro termo, que é o A1. Conclusão, a soma que eu quero calcular é igual a essa expressão e também é igual a essa expressão. E aí eu tenho duas igualdades que são verdadeiras. Na matemática, se A é igual a B e C é igual a D, se a gente tem duas igualdades, a gente pode somar essas equações. Então vai ficar A mais C é igual a B mais D. Isso é uma propriedade da igualdade, né? O princípio do equilíbrio em matemática. As coisas não mudam se elas já são iguais e a gente soma, essas coisas não vão mudar no sentido de serem iguais. Bom, no nosso caso, nós vamos usar essa propriedade então. Se Sn é igual a essa expressão daqui de cima e Sn é igual à expressão aqui de baixo, eu posso somar do lado esquerdo e somar do lado direito. Quando eu somo do lado esquerdo, eu vou ter Sn mais Sn. Então, eu vou ter a soma que eu quero calcular duas vezes. E o que eu vou obter aqui? O primeiro somado com o último. O segundo somado com o penúltimo. O terceiro somado com o antepenúltimo. E por aí vai. E nós vimos dessa propriedade que essas somas são todas iguais. Isso quer dizer que eu vou somar o primeiro. Então vamos escrever aqui essa soma. Quando eu somar o primeiro com o último, ok, primeiro com o último. Vou escrever aqui. Agora, quando eu somar o segundo com o penúltimo, a gente sabe que o segundo com o penúltimo, que no nosso caso aqui seria o 5, por exemplo, né? O 5 mais o 11, dá na mesma de somar o primeiro com o último. Então, ao invés de eu escrever que eu estou somando o segundo com o último, eu vou escrever que eu estou somando de novo o primeiro com o último. Por que eu posso fazer isso? Porque o valor do resultado da soma é o mesmo. Aí agora a próxima coluna, eu estou somando o terceiro com o antepenúltimo. Quando eu somar o terceiro com o antepenúltimo,
é como se eu estivesse somando 7 mais 9. Mas em vez de escrever 7 mais 9, eu vou escrever 3 mais 13. Ou seja, dá na mesma que somar o primeiro com o último. E por aí vai. E aí eu posso fazer isso em todas as colunas. Em todas as colunas eu vou substituir a soma pela soma do primeiro com o último, porque isso é uma propriedade da PA. Eu posso fazer essa substituição. Bom, quantas vezes eu vou fazer isso? Então, até chegar no último. Inclusive, a última soma que eu vou fazer é AN mais 1. Só que AN mais 1 é a mesma coisa de A1 mais AN de novo. Bom, e quantas vezes essa parcela, quantas vezes A1 mais AN vai aparecer aí nessa soma? Vai aparecer na mesma quantidade de colunas. Quantas colunas eu tenho? Basta contar quantos termos. De A1 até chegar no AN, quantos termos eu tenho? N termos. Se a N for A10, por exemplo, eu vou estar indo de A1, A2, A3 até chegar no A10. Quantos números tem ali? Qual é a quantidade de parcelas? 10. Então, quantas colunas eu tenho aqui, né, que eu estou somando? N colunas. A primeira, a segunda, a terceira, até chegar na enésima, que é a coluna N. Então, quantas somas eu vou ter? N. Conclusão. Sn mais Sn é 2Sn. E aí eu vou somar A1 mais AN quantas vezes? N vezes, que é a mesma coisa de pegar o número e multiplicar por N. Somar a mesma coisa N vezes é multiplicar aquela coisa por N. Então, a gente tem que Sn é igual a N vezes, só troquei a ordem da multiplicação, tudo isso dividido por 2, porque o 2 passa para lá dividindo, e assim está deduzido a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, usando principalmente essa propriedade que a gente viu aqui nesse exemplo, que é uma propriedade da PA.